A derrota de Aldebaran pro espectro Niobe é uma das cenas mais polêmicas de toda a saga de Hades, porque durante anos uma galera lembra daquele momento e pensa somente em uma coisa: se Aldebaran foi derrotado tão rápido, então ele deveria ser um dos Cavaleiros de Ouro mais fracos da sua geração. E pra falar a verdade, eu entendo perfeitamente porque tanta gente pensa assim. Eu mesmo já tive esse mesmo raciocínio sobre o Cavaleiro de Touro. Afinal, estamos falando de um Cavaleiro de Ouro sendo derrotado por um espectro que nem sequer está entre os 3 juízes e entre os guerreiros mais famosos de Hades também. Só que existe um detalhe importante que muita gente esquece quando analisa essa luta aqui. A verdade é que nem toda luta deveria ser decidida apenas por força bruta. E calma, eu sei que isso contraria a famosa regra de CDZ, porém é um fato que se uma técnica for inesperada e pegar o inimigo de surpresa, a luta seria decidida em questão de segundos. E dito isso, nem toda luta deveria ser vencida pelo guerreiro mais poderoso também. Pois é, essa parte é polêmica, né? Mas isso eu tô falando em um possível batalha racional, porque às vezes uma informação vale muito mais do que poder. Porque quando a gente observa o combate com mais atenção, a impressão que fica não é que Aldebaran era fraco. Imagina por um instante que no lugar do Aldebaran estivesse qualquer outro Cavaleiro de Ouro. Será que o resultado seria tão diferente assim? Ou será que qualquer um deles correria exatamente o mesmo risco ao enfrentar uma técnica desconhecida capaz de matar antes mesmo que o adversário entendesse o que estava acontecendo? Porque talvez a verdadeira mensagem dessa luta nunca tenha sido mostrar a fraqueza do Aldebaran. Talvez o objetivo fosse mostrar que algo mais assustador estava por vir na saga de Hades. Pois é, meu amigo, que na guerra contra o Imperador do Inferno, até mesmo os Cavaleiros de Ouro poderiam correr um risco muito sério se cometessem qualquer erro. E é exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Será que Aldebaran perdeu porque era fraco ou porque qualquer Cavaleiro de Ouro poderia ter perdido naquela mesma situação? Quando essa cena é mencionada, a maior parte das discussões sempre segue o mesmo caminho. Aldebaran foi derrotado logo no começo da invasão, portanto, ele seria o mais fraco do que os outros Cavaleiros de Ouro. Só que esse raciocínio ignora um detalhe fundamental de qualquer combate: o contexto. E principalmente, nem toda luta é decidida apenas pela diferença de poder. Existem técnicas que deveriam ser capazes de derrubar qualquer cavaleiro se for pego com a guarda baixa. E no caso do Aldebaran, existe um fator que costuma ser deixado de lado. Ele estava enfrentando um inimigo completamente desconhecido. Ninguém sabia quem era Niobe, ninguém conhecia suas habilidades e também ninguém fazia ideia de como a técnica dele funcionava. E isso faz toda a diferença. Quando a gente analisa outras lutas de Cavaleiros do Zodíaco, percebemos que vários personagens sobreviveram justamente porque descobriram o segredo da técnica do adversário a tempo. E em muitos casos, a primeira vez que um golpe é utilizado era também o momento mais perigoso da luta. Com Niobe foi totalmente diferente. Aldebaran não entrou naquele combate sabendo que estava diante de uma técnica mortal. Não entrou preparado para lidar com um ataque capaz de agir de uma forma totalmente diferente daquilo que os cavaleiros estavam acostumados a enfrentar. Pelo contrário, tudo indica que ele acreditava estar diante de mais um espectro que seria derrotado pela enorme diferença de poder existente entre um Cavaleiro de Ouro e um soldado comum do exército de Hades. E é justamente aí que a situação muda completamente, porque o verdadeiro problema não aconteceu quando a luta começou. O problema veio depois. Veio quando Niobe revelou uma habilidade que ninguém conhecia e que transformou um combate aparentemente simples em uma armadilha mortal. E quando observamos esse detalhe, a discussão deixa de ser sobre força e passa a ser sobre informação, porque naquele momento, Aldebaran não estava enfrentando apenas um adversário comum, e é exatamente por isso que eu não gosto quando essa batalha é usada como argumento para diminuir Aldebaran, porque mano, Niobe não venceu através da força bruta, ele não chegou dominando o Cavaleiro de Touro em uma troca de golpes, não demonstrou um cosmo superior e também não mostrou uma resistência absurda. Na verdade, o diferencial daquele combate estava completamente em outro lugar. A principal técnica do Niobe era sua arma especial, a fragrância profunda, e essa técnica é perigosa justamente porque foge do padrão das lutas que estamos acostumados a ver em CDZ. Normalmente os personagens trocam golpes, elevam seus cosmos e tentam superar o adversário através do poder. Com o Niobe, a situação foi diferente. O adversário é atingido sem perceber imediatamente o que aconteceu. Quando entende que algo está errado, muitas vezes já é tarde demais. Isso torna essa técnica extremamente traiçoeira, porque aqui, meu amigo, não importa apenas o quanto você é forte. Se você não compreender o funcionamento do ataque rapidamente, suas chances de sobrevivência diminuem drasticamente. E é justamente esse elemento surpresa que transforma o Niobe em um inimigo tão perigoso. A técnica dele foi criada rápido, foi criada para pegar o oponente desprevenido, e talvez o ponto mais importante seja, Aldebaran não caiu porque foi superado fisicamente, ele caiu porque enfrentou uma habilidade que ninguém conhecia, e quando percebemos isso, a luta passa a ser vista de uma maneira completamente diferente também. E existe outro detalhe dessa história que quase nunca recebe a atenção que merece. Depois da morte de Aldebaran, quem entra em cena é o Mu de Ares, e aqui estamos falando de um personagem que costuma ser tratado como um dos Cavaleiros de Ouro mais inteligentes, mais cautelosos e mais sábios de
de toda a geração. Ainda assim, ele só consegue compreender o perigo porque Aldebaran deixou um aviso. Percebe como isso muda completamente a interpretação dos acontecimentos? Quando o Mu encontra o Niobe, ele já possui informação que Aldebaran nunca teve. Ele já sabe que existe algo errado, ele já sabe que o espectro possui uma técnica diferente, e mesmo assim a situação continua sendo extremamente perigosa. Agora imagina o cenário contrário. Imagina que o Mu fosse o primeiro Cavaleiro de Ouro a encontrar o espectro de Niobe. Será que o resultado seria tão diferente? Eu sinceramente tenho minhas dúvidas. E eu não tô dizendo que todos os Cavaleiros de Ouro iriam cair obrigatoriamente da mesma forma. Tem Cavaleiro de Ouro que tem técnicas mais versáteis, outros eram mais cautelosos e talvez alguns conseguissem perceber o perigo rapidamente. Mas o ponto principal não é esse. O ponto é que a possibilidade existia, porque a principal vantagem do Niobe não estava em seu poder, estava no fator surpresa. E o próprio Mu acaba servindo como prova disso. Se um dos cavaleiros mais inteligentes do santuário precisou do aviso deixado por Aldebaran para compreender a ameaça, porque a derrota do Cavaleiro de Touro seria automaticamente uma demonstração de fraqueza. Na minha opinião, acontece exatamente o contrário. Essa situação mostra o quanto aquele primeiro encontro era perigoso para qualquer um, mas quase todos correriam um risco enorme ao enfrentar uma técnica mortal sem qualquer informação prévia. E é por isso que eu vejo essa batalha de uma forma completamente diferente. Ela não mostra um Aldebaran inferior aos outros Cavaleiros de Ouro, pelo menos não para mim. Ela mostra que na guerra contra o Hades, até mesmo a elite de Athena podia ser colocada em perigo por um único inimigo se não soubesse exatamente o que estava acontecendo. Porque em Cavaleiros do Zodíaco não é raro ver situações em que o conhecimento sobre o adversário decide o resultado muito mais do que a diferença de força entre os cavaleiros. Existem várias lutas em que um personagem vence justamente porque já sabia como o ataque funcionava, como evitar a técnica ou como quebrar a estratégia do inimigo. Por outro lado, também existem combates em que a derrota acontece exatamente pelo motivo oposto. O guerreiro não entende o que está acontecendo a tempo, não reconhece o perigo, não percebe a natureza do golpe até ser tarde demais. E quando isso acontece, até mesmo personagens extremamente poderosos podem cair, mano. Isso não é exclusividade da batalha contra o Niobe, não. É um padrão que acontece diversas vezes ao longo da história. A vantagem de informação muitas vezes pesa mais do que a vantagem de Cosmo. E quando aplicamos isso ao caso do Aldebaran, a interpretação muda completamente, porque ele não entrou em desvantagem física. Ele simplesmente encontrou uma técnica desconhecida em um momento em que não havia tempo para adaptação. Isso é algo que pode acontecer com qualquer guerreiro dentro daquele universo. E é exatamente por isso que o exército de Hades está entre os mais perigosos de todo o universo de CDZ. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o outro Cavaleiro de Ouro conseguiria sobreviver ao primeiro encontro com o Niobe, ou quase todos cairiam da mesma forma que o Cavaleiro de Touro caiu? Deixa seu comentário pra gente debater, beleza? Bom, e se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e manda a sugestão pro próximo tema pra gente continuar explorando esse universo de Cavaleiros do Zodíaco, beleza? No mais é isso, tamo junto, até a próxima, tchau!